Sabe? Existem umas pessoas que parecem viver bem na encruzilhada de vários mundos. Umas figuras que caminham com um pé na ciência e outro no mistério, sabe? Que constroem pontes entre aquilo que a gente vê e o que continua escondido. Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma dessas figuras raras, o escritor, professor e mago Jorge Puente. Para entender o Jorge Puente, a gente precisa primeiro olhar para essa dualidade fascinante da formação dele. De um lado tem o místico, filho de um pai que veio de uma linhagem antiga de magos da terra e de uma mãe supercatólica. Do outro lado, o cientista, com formação em física e astronomia. Essa combinação, que poderia parecer uma contradição, é na verdade a base de tudo. É a fundação de uma perspectiva que consegue unir o rigor da ciência com uma sabedoria ancestral profunda. É o tarólogo e cabalista que ao mesmo tempo entende as leis do universo. E é claro que essa visão de mundo tão única se manifesta de um jeito brilhante no trabalho dele como escritor. O Jorge Puente não só escreve, ele investiga, ele questiona, ele resgata conhecimentos que ficaram esquecidos ou que foram, mal interpretados com o tempo. Olha só que interessante. No livro A Goetia dos Demônios Antigos, ele pega um dos sistemas de magia mais temidos da história e propõe um olhar totalmente novo. Em vez de aceitar aquela ideia de que são entidades do mal, ele apresenta esses seres como sofisticados, poderosos, que simplesmente não se encaixavam na visão de mundo que acabou dominando. Quando foram rotulados de demônios, talvez muito do poder e da sabedoria original deles tenha se perdido. É uma releitura muito corajosa que convida a gente a pensar em como a história é contada. E ele faz a pergunta na lata. É essa postura de investigador que define o trabalho dele, sabe? Ele não entrega dogmas, não. Ele faz um convite para a gente olhar além do óbvio, para questionar o que sempre nos ensinaram e, quem sabe, redescobrir uma verdade mais profunda que estava lá escondida nos textos antigos. E esse trabalho de resgate não para por aí, não. Em magia angelical antiga, ele se torna uma espécie de arqueólogo do conhecimento. Ele traz de volta para a luz do dia práticas de comunicação com anjos que ficaram perdidas por mais de 1500 anos. Ele não está inventando moda, ele está redescobrindo e tornando acessível uma sabedoria que parecia perdida para sempre. Agora, olha que sacada genial. Na série de ficção dele, Caçadores, ele apresenta um conceito chamado magia de encantamento. O que é isso? Bom, por trás de uma história super envolvente, ele coloca uma ferramenta prática de magia que ensina a manifestar mudanças na própria vida e na realidade. A própria história vira um guia. É um jeito brilhante de democratizar a magia, de tirar ela só daqueles sistemas super complexos e tradicionais. E essa paixão por ensinar, que aparece até nos romances dele, leva a gente direto para outra grande vocação do Jorge, a de professor. Para ele, conhecimento não é algo para ficar parado na estante juntando poeira. É uma ferramenta viva, feita para gerar transformação de verdade na vida das pessoas. A variedade de cursos que ele oferece já mostra a profundidade do trabalho dele. Tem portas de entrada, como a magia da transformação, tem mergulhos profundos em oráculos, com o tarô da transformação, e tem guias para sistemas bem complexos, como a magia goetia e a magia angelical. Cada curso é um caminho diferente, mas todos levam para o mesmo lugar: o autoconhecimento e o desenvolvimento das nossas capacidades adormecidas. Tá, mas como isso funciona na prática? No curso O Poder do Mago, por exemplo, conceitos que parecem super abstratos são transformados em habilidades que podem ser treinadas. Ele guia os alunos a desenvolver a visualização, a construir templos astrais, a estabelecer uma comunicação espiritual. Ele basicamente transforma o místico em método. O que era oculto se torna algo que pode ser alcançado com disciplina e técnica. E aqui está o pulo do gato da filosofia de ensino dele. O mais importante não é o sistema, o ritual ou o nome do anjo. O poder de verdade vem de dentro, da força pessoal que a gente cultiva com a prática. Essa é uma mensagem de empoderamento gigante que coloca a responsabilidade e a capacidade nas mãos de quem pratica. Mas o trabalho do Jorge não fica só nos livros e nos cursos. Ele entende a importância de compartilhar o conhecimento de forma aberta, de construir uma comunidade em volta desses temas, e ele faz isso com uma presença digital que é, ao mesmo tempo, marcante e muito generosa. Lá no canal dele no YouTube, ele não só ensina, ele cria um ponto de encontro. Hoje, são mais de 34 mil pessoas que se reúnem ali. É um número que mostra o tamanho do interesse por um conhecimento profundo que é passado de um jeito claro e acessível. E o que ele oferece para essa comunidade? Uma verdadeira biblioteca. Pensa no número, mais de 600 vídeos. 600!
São centenas de horas de conteúdo de graça, onde ele explica desde conceitos básicos até as práticas mais avançadas do ocultismo, tudo com a mesma didática e a mesma paixão. É uma demonstração incrível do quanto ele é dedicado a compartilhar o que sabe. E o trabalho dele não se limita ao mundo digital. Ele também atua de um jeito bem direto, oferecendo consultas de tarô e serviços como limpeza energética. Isso mostra que, para ele, o conhecimento tem uma aplicação prática pessoal, servindo como uma ferramenta para ajudar as pessoas nas suas jornadas individuais. Então, quando a gente olha para essa trajetória toda, o que se vê é a figura de um guia. Um guia que não só aponta o caminho, mas que ilumina esse caminho com a luz da ciência e da sabedoria antiga, convidando cada pessoa a trilhar a sua própria jornada de descoberta. Esse convite, que foi tirado de um dos livros dele, resume perfeitamente a missão. É um chamado para olhar além do véu, para desvendar as histórias que foram escondidas e, nesse processo, redescobrir não só o mundo, mas também o nosso próprio potencial. No fim das contas, a obra do Jorge Puente leva a gente a uma reflexão que é quase inevitável. E se a maior de todas as magias, o mistério mais profundo de todos, não estiver em livros antigos ou em estrelas distantes? E se os mundos ocultos que a gente tanto busca lá fora estivessem, na verdade, só esperando para serem redescobertos aqui dentro de cada um de nós?